vamos tratar de um assunto que eu considero, aliás, eu considero não, né? Todos os teóricos, todos os livros, textos, todos os autores que eu li sobre esse assunto, eles dizem que todo sermão, ele precisa ter uma ideia central. Todo o autor que eu li, inclusive depois eu fui olhar na internet, deixa eu encontrar algum vídeo que fale sobre esse assunto, sobre teologia. Mas eu encontrei, na verdade, sobre diversos autores e pessoas, mesmo sem relação com teologia. Encontrei gente gravando vídeo de redação para vestibular, para concurso, falando que todo texto ele precisa ter uma ideia central, ou alguns chamam de proposição, declaração de tese, pensamento principal. Tudo é uma coisa só. Quando vocês estiverem procurando sobre esse assunto em algum lugar, vocês vão encontrar de maneiras variadas, certo? Mas é uma coisa só, querendo dizer que o sermão e o texto que você escolher para o sermão, ele precisa ter um pensamento principal. E para outros pensamentos, outras ideias que estão lá no texto, dar base ou sustento a ele. Por que isso? Por exemplo, esse autor fala aqui, o ideal é o sermão ser a explicação, interpretação ou aplicação de uma única ideia dominante, apoiada por outras ideias. Uma das coisas que é importante, essa questão desse conceito de uma ideia única, principal, porque traz clareza, primeiro de tudo. Muita gente, às vezes, tem dificuldade de entender uma pregação, um sermão, e sair da igreja com o que o pregador falou, porque não tinha, era um monte de, digamos assim, sermonetes. Várias ideias, às vezes, sem relação entre si. Então a pessoa sai da igreja sem saber do que o pregador falou. Certo? Então, traz clareza. As pessoas precisam que você seja claro. E a coisa mais importante para que você tenha clareza na sua pregação é que você consiga descobrir no texto e também colocar no seu sermão uma ideia principal em que todas as outras você vai construir para explicar, aplicar aquela ideia principal que você descobriu lá no texto. Uma outra coisa importante é que vai fazer com que você economize tempo. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu estou estudando, que eu encontro ali a ideia principal, eu limito muito o meu campo de estudo. Eu sei quando eu posso parar de pesquisar, porque eu sei qual é o pensamento ali. Então só vai poupar seu tempo, você não vai ficar estudando mil e uma coisas, mil e uma palavras e ideias que estão surgindo ali no texto que você está estudando, que às vezes não tem a ver com aquele ponto principal que já está lá. Sendo você vai poupar seu tempo. Embora você descobrir essa ideia principal, às vezes dê trabalho, às vezes você já está irritante, às vezes você pesquisar até chegar nesse ponto, mas quando você descobre, chega você a respirar aliviado, porque a partir daí, tudo que você vai fazer é construir para chegar nessa ideia principal e economiza seu tempo muito. Certo? Então, economiza seu tempo e traz clareza para a sua pregação, que é o mais importante. Olha o que esse autor diz, né? De muitas citações que eu vi sobre esse assunto, essa foi a mais, acho que, forte que eu encontrei. Tenho a convicção de que nenhum sermão está pronto para ser pregado enquanto não pudermos expressar seu tema numa frase curta e fecunda, clara como cristal. Acho que chegar a essa frase é a labuta mais frutífera no meu escritório. Compelir-se a formular aquela frase, a ir pensando até chegar a formar as palavras que definem o tema com exatidão escrupulosa, é, de certo, um dos fatores mais vitais e essenciais na produção de um sermão. Negligenciar o princípio de que uma ideia central e unificadora deve estar no âmago de um sermão eficiente é deixar de lado aquilo que os versados em teoria da comunicação e empregação têm dito para nós há milênios. E realmente há milênios mesmo, porque Aristóteles já falava isso. E como eu falei para vocês, eu fui procurar na internet nas últimas semanas, procurando, deixa eu ver que eu encontro de vídeo sobre isso. É todo mundo. Não é só pastor falando sobre pregação. Bota lá no YouTube para ver. Como encontrar a ideia principal. Você vai ver muita gente que não é religiosa, ensinando dicas de como você fazer uma redação, como você interpretar um texto em um jornal, procurando a ideia principal. Vai trazer clareza para a sua pregação. Mais uma vez, esse autor fala, né? Se pregamos de modo eficiente, devemos saber o que estamos fazendo. Certo? Então, saber o que você está fazendo é descobrir essa ideia principal. Então, dito isso, como é que a gente pode, então, encontrar, ou o que é, como é formada uma ideia? Uma ideia é formada, segundo os autores, né, estudiosos da questão, por duas coisas essenciais. Um tema, certo? Ou uma tese, ou como a gente falou lá, né, um pensamento principal, com um complemento, ou a perspectiva do autor sobre aquele assunto. Certo? Por exemplo, se eu falo assim,
Eu estou no meu trabalho, eu tenho um problema no meu trabalho. Estou falando com alguém, rapaz, deixa eu falar um negócio contigo. Estou com um problema. O assunto é, você está com um problema no trabalho. É quando você vai dizer e explicar que problema é esse, é a perspectiva ou o complemento para a pessoa entender do que você está falando. É uma coisa específica. O mesmo autor fala o seguinte: o assunto de uma ideia de sermão nunca pode ser uma palavra única. Pede a resposta completa e definida à pergunta: acerca do que estou falando? Palavras únicas como discipulado, testemunhar, adoração, aflição ou amor são vagas demais para serem viáveis. Porque num texto, e como a gente vai ver isso um pouco mais à frente, o autor ele não está contando tudo o que é sobre discipulado, sobre adoração, sobre aflição. É não algo específico. Ele está falando alguma coisa especificamente naquele ponto. Então você vai ter que descobrir qual é a mensagem específica dali. Então, o tema do seu sermão, ou a tese, não é discipulado, testemunhar. É muito vago. As pessoas não podem sair da igreja simplesmente, não, ele falou sobre testemunhar, mas falou o que sobre isso? Ele tem que saber. Então, quando o assunto do sermão está claro na sua mente, você é capaz de expressar ele numa forma de pergunta. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, então se você vai falar sobre a importância da fé, como é que ela pode ser formulada de forma de pergunta? A pergunta implícita seria: qual a importância da fé? Então, a resposta a essa pergunta, juntamente com a pergunta, é o tema ou é a ideia central do sermão, certo? Então, por exemplo, as pessoas que Deus justifica, em forma de pergunta seria: quem são as pessoas que Deus justifica? E a resposta a ela, como diz aqui, o complemento seria a resposta a essas perguntas. Se você tem a pergunta e a resposta a ela formulada na sua cabeça, você já tem a ideia central do texto e do sermão. Então você vai agora desenvolver. Você vai pegar, fazer um esboço, ou, como o autor me falou aí, né, escrever todo o seu sermão, que tem gente que faz isso, certo? Palavra por palavra. Mas, enquanto você não descobrir a ideia central do texto, muito clara, que as pessoas saiam dali. Não, o fulano de tal falou sobre a importância da fé. E qual é a importância da fé? Ele respondeu isso para mim. Sai com isso em mente, a pessoa, você não pregou de forma clara, e as pessoas vão sair da igreja, só sabem, não, ele falou sobre fé. Tipo assim, tem uma história de um homem que, voltando do culto, né, para sua casa, falou para a esposa, né? Aliás, a esposa perguntou a ele sobre o que o pregador falou. Aí ele falou sobre o pecado. Ela, querendo mais informações sobre isso, né, perguntou assim, mas dê mais detalhes. Ele falou o quê sobre o pecado? Aí ele: eu acho que ela era contra. Não ficou nada claro para ele, né? Então, uma ideia, gente, uma ideia completa, certo? É um assunto mais o complemento. Por exemplo, uma ideia aqui, certo? Assunto: qual é o teste do caráter de uma pessoa? Esse é o assunto, certo? Para formar a ideia tem que ter o seu complemento. Então, poderia ser: o teste do caráter de uma pessoa é o que é necessário para fazê-lo parar. Então, o assunto é a pergunta: qual é o teste do caráter? Juntamente com o seu complemento, forma uma ideia. Mas só que também pode ter uma outra resposta. O teste do caráter de uma pessoa é o que ela faria se tivesse a certeza de que nunca ninguém ficaria sabendo. Já é um outro complemento. Juntamente com aquela ideia, com aquele assunto, forma uma outra ideia. Então você vai agora elaborar já um outro sermão. No caso, se isso fosse um sermão, né? Então, como Haddon Robson fala, cada novo complemento nos informa o que está sendo dito acerca do assunto. E cada novo complemento forma uma ideia diferente, o que formaria um sermão diferente. Então, algumas pessoas têm uma certa dificuldade, né? Mas, mas esse texto bíblico aqui, ele pode também ter mais de um complemento. Tem uma ideia, tem um assunto e mais de um complemento. Então, você pode pregar um outro sermão. Um texto bíblico só, você pode fazer vários sermões parcialmente diferentes. Não precisa ser... Você não esgota tudo que um texto tem num sermão só. Você pode pregar outros sermões. O que você não pode é colocar um monte de ideias como se fosse no mesmo sermão, ideias diferentes, concorrentes. Então as pessoas vão sair confusas. E você mesmo não vai saber como continuar. Então, um exemplo aqui de formação de ideia. Veja esse salmo. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Como é que a gente pegaria esse salmo e conseguiria pegar o assunto e o seu complemento e ver a ideia? Para a gente adiantar, certo? A gente não tem tempo para pegar e ficar olhando um por um, tem outras passagens bíblicas, eu vou colocar logo a resposta aqui. O autor fala, né? Não entendemos esse salmo até que possamos declarar o seu tema.
Sobre o que está falando o salmista? Poderíamos ser tentados a dizer que o tema é louvor. Mas louvor é amplo e sem precisão. O salmista não nos conta tudo acerca do louvor. O tema nem sequer é louvor a Deus, que ainda é amplo demais. O tema precisa ter mais limites. O tema exato é por que todos devem louvar a Deus. É isso que o texto fala. O texto dá uma resposta. Diz, louvemos a Deus e diz o porquê. Então é por que temos de louvar a Deus, no caso em forma de pergunta. Aí ele conclui. O que então o salmista está dizendo sobre isso? Ele tem dois complementos para seu tema. O Senhor deve ser louvado em primeiro lugar porque o seu amor é grande e também porque a sua fidelidade é eterna. Então quando você tem isso em mente é porque você realmente entendeu a passagem. Antes de você entender o assunto e o seu complemento ou a perspectiva do autor sobre aquele assunto, você não entendeu a passagem ainda. Até que você entenda a passagem dessa forma, você não pode formular o seu sermão. Você tem que estudar, voltar ao texto até conseguir entender isso. Só que nesse processo que a gente está vendo isso aí, tentando descobrir a ideia central de um texto, tem alguns erros que são muito comuns que nos impedem de chegar a isso. E vamos tentar tratar de alguns aqui. Veja esse texto aqui. Pode ler. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico. Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Uma vez uma pessoa chegou para mim com esse texto e disse, irmão, me diga uma coisa. Assim, já até meio preocupado. Me diga, por favor, o que é esse que tem asas? Quem é essa pessoa que tem asas? Que daria notícia das tuas palavras? Veja, se você, e não precisa levantar a mão não, tá? Mas se você olhou esse texto, e a primeira coisa que você teve curiosidade de saber é isso aqui, significa que você tem dificuldade de leitura. Eu não disse isso para aquele irmão. Claro. Mas eu falei, irmão, o texto não está falando disso. Olha, o texto já começa assim, nem no íntimo do teu pensamento amaldiçoes o rei. Essa é a questão. Nem no mais interior do teu quarto, o rico. Em outras palavras, não amaldiçoes, tome cuidado para não falar contra pessoas poderosas. O rico, o rei são pessoas poderosas. Esse é o tema, esse é o assunto. Aí vai dizer por quê? Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e aqui pode ser substituído por qualquer coisa. O foco do texto não é falar daquilo que tem asas. Por exemplo, veja essa versão aqui, outra versão, que no caso é NVT, olha como ela traduz. Nunca faça pouco caso do rei, nem em pensamento, não os homens dos poderosos, nem mesmo no seu quarto. Pois um passarinho poderia contar, aí o que você disse. Ele poderia dizer, nas paredes tem ouvidos. Qualquer coisa teria o mesmo significado. Tome cuidado de você falar contra pessoas poderosas, o rei, os ricos. Se ele souber, você está ferrado. Todos na mesma coisa que ele disse. Mas se a pessoa vai atrás de procurar, não, o que é esse que tem asas? Então ela tá se perdendo. Certas informações que o texto dá é apenas para sustentar a ideia principal. Não é para você ficar pegando esses detalhes. Transferência ilegítima de totalidade. Eu estou colocando esse nome aqui, gente, que parece bem complexo, mas fique tranquilo. É porque vocês precisam saber do nome que, se vocês forem atrás, vão encontrar isso aí na internet. Tá? Se vocês forem procurar sobre interpretação, vocês vão ver muito isso aqui, inclusive sobre pregação. Significa o quê? Quando você encontra uma palavra, você está fazendo um sermão, encontra um texto, aí você vê uma palavra lá específica, aí algumas pessoas que já têm um certo hábito de estudar, vai pegar, rapaz, essa palavra aqui é interessante. Aí vai olhar na Bíblia, todas as ocorrências daquela palavra, e vai pegar, quando for na hora do sermão, vai elencar todos aqueles significados que aquela palavra pode ter. Isso é o que os estudiosos chamam de transferência ilegítima de totalidade. Porque você não deve pegar, num texto específico, todos os possíveis significados, todo o campo semântico daquela palavra. O autor, quando escreveu aquilo, ele tinha um objetivo específico. E você deve ser específico. A gente vai ver alguns detalhes aqui. Olha o que diz esse autor aqui, né? É preciso evitar completamente o uso de sermões baseados em estudos de palavras. Estes são equivalentes a pregar a partir do dicionário em vez da Bíblia. Pode parecer ser muito perspicaz da pessoa sair pegando um monte de palavras, todas as ocorrências da Bíblia, que ela aparece na Bíblia, e achar que é uma coisa bem perspicaz. Mas, na verdade, você pode estar fazendo isso aqui, estudando a partir do dicionário. Qual a mensagem específica daquela palavra? Por exemplo, abram a Bíblia de vocês, lá em 1 João, capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. As pessoas pegam uma passagem como essa e vê a palavra amor. O que ela faz?
ela reúne tudo aquilo que ela já ouviu sobre isso, sobre a palavra amor, e joga no sermão. Mas, sei lá, quando o autor falou isso aqui, foi por quê? Aí deve se fazer essa pergunta, por que ele falou aqui que Deus é amor? Quer dizer, o que é amor aqui? Quando a gente vai ler o contexto aqui, no caso a partir do versículo 7, a gente vai ver que o propósito de João é falar que aqueles que não amam a Deus, ou aliás, aqueles que não amam o seu próximo, não conhecem a Deus, porque Deus é amor. E vai falar aqui mais, no versículo 28, por exemplo. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. O que João está querendo dizer é questionar o cristianismo daquelas pessoas que odeiam seus irmãos. Não é falar tudo que pode ser possível falar sobre amor, como a gente faz frequentemente. É uma mensagem específica. Deus é amor, ele falou com um objetivo. Falar daquelas pessoas que dizem que amam a Deus, mas odeiam seu irmão. Essas pessoas não amam a Deus, não são cristãos, é isso que ele quer dizer aqui. Olha o que o outro autor fala, né? Há o perigo de que certas palavras no texto meramente tragam à tona algumas ideias do banco de dados da memória do pregador, e então será feito o download de todas elas, e serão indiscriminadamente incluídas no sermão. Não, tem que ver com a mensagem específica. Senão a gente vai acabar fazendo do sermão uma coxa de retalhos. Todas as palavras, tudo que a gente vem à mente sobre amor, a gente sai jogando, sabe, jogando. E a pessoa não sabe o que exatamente foi falado sobre amor. A gente não vai saber. Vou ver mais um exemplo. 1 Coríntios capítulo 13. Esse aqui, vocês vão ficar chateados comigo. Esse é o chamado capítulo do amor na Bíblia. E a gente pega essas palavras aqui muito bonitas que o apóstolo Paulo fala, belíssimas. Tem muitas músicas feitas por aí, até músicas de não crentes falam sobre ela. E a gente pega essa palavra, mais uma vez, esse texto, para falar de amor de maneira genérica, geral. Mas o apóstolo Paulo, se você ler aqui o capítulo 12 até o 14, ou a carta inteira, você vai ver, na verdade, que quando Paulo fala aqui de amor, era uma repreensão aos coríntios. Que lá eles estavam querendo, se dividindo, porque uns queriam ter mais dons do que outros, ou uns ficavam com inveja do outro, ou um ficava querendo ser melhor que o outro. Aí Paulo vai falar logo no versículo início aqui, né? Do capítulo 13. E eu passo a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Aí vai dizer, ainda que eu fale em língua dos anjos, ainda que eu tenha todos os dons, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu possa até dar meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. E mostrar, o amor é o mais importante, é mais importante do que todos os dons. Essa era a questão. Não era algo genérico, posso falar tudo o que vem à minha mente sobre amor. Não. Eu tenho que procurar a mensagem específica do texto. Quando esse costume da gente pegar essas palavras e sair elencando todos os significados, nos atrapalha para a gente entender qual é o pensamento ou a ideia principal. Nesse caso da carta aos Coríntios, eu preciso conhecer aquela comunidade. Então, no caso, se você ler os primeiros capítulos, você vai ver que Paulo vai estar combatendo o tempo inteiro a divisão que havia entre eles. Uns querem ser melhores do que outros. Intrigas. Nesse contexto, ele coloca esse capítulo como uma repreensão a eles. Olha a explicação que esse autor dá, né? 1 Coríntios 13, talvez a passagem mais floreada, mais antologizada de todo o Novo Testamento, é, na verdade, no contexto do seu livro, uma repreensão, uma acusação pungente da igreja de Corinto. O que isso significou para eles naquela época? O que é que significava para os coríntios? Era assim, eita, a palavra amor aqui, deixa eu ver o que eu acho, que eu entendo, que eu já vi nos livros por aí, o que eu vi na cultura sobre amor? Não, era uma repreensão ali. Especificamente no decorrer de um sermão, é fácil comentar os diversos significados de uma palavra, correndo-se o risco de obscurecer a sua função específica em determinado texto. Vamos ver mais um exemplo. Isso aqui foi de sermões que eu vi por aí também, tá? Mateus capítulo 4. Eu gosto de dar exemplos aqui, que é para vocês, acho mais fácil fixar, mostrando o que não é uma boa forma de você estudar um texto para o sermão. E boa parte desses sermões aqui são pessoas assim, que respeitadas, que às vezes erram nesse ponto, tá? Às vezes a gente erra no sermão, e desde onde que a gente tem visto isso, andando de uma forma negativa, os cuidados que a gente tem que ter de coisas erradas, esse tipo de coisa, todo mundo está sujeito. A gente erra, certo? Então, assim, se você fez esse tipo de coisa, não fique triste. O negócio é cada vez mais a gente procurar crescer e melhorar. Assim como na nossa vida diária, a gente procura santificação e nunca atinge a perfeição, no estudo da Bíblia, no sermão, é do mesmo jeito. Nunca vai ter uma perfeição, certo? Mas a gente tem que procurar crescer. Versículo 17 a 25. Fala assim. 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam nas redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.
passando adiante, ele vai mostrando outras pessoas que ele encontrou e tal, e chamando para seguir. Mas um determinado pregador, eu encontrei na internet, ele falando desse texto aqui, de todo esse texto aqui, ele se apegou nessa parte aqui. Vinde vós, após mim, e vos transformarei em pescadores de homens. A pessoa pegou pescadores de homens e foi procurar no dicionário quais são as características de um bom pescador. É isso que o texto está falando aqui. Jesus, quando fala nesse texto aqui, ó, o foco dele é falar quais são as características de um bom pescador. Então, a pessoa se distraiu aqui com coisas que não são centrais. Não é o objetivo do texto falar disso. Um outro exemplo, eu vou adiantando aqui por causa do tempo, João 4, versos 4 a 7. Também eu encontrei um sermão sobre essa passagem de uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo. Vamos ler a passagem. E era-lhe necessário, falando de Jesus, atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pronto. Isso aqui foi suficiente para esse pregador pegar essa palavra aqui, dá-me de beber. Ele passou, acho que uns quase 5 a 7 minutos explicando quais os tipos de sede. Sede intracelular, sede no esquema lá, saiu explicando. O que é que tem a ver? Jesus fala, não era esse o propósito de Jesus falar disso. Tem nada a ver. Jesus, gente, deixa eu falar aqui sobre sede para vocês. É isso que Jesus está falando aqui? Tipos de sede? Mas a pessoa passou quase 10 minutos, foi conhecimento da biologia, da genética, da medicina, e saiu colocando lá no púlpito. Mostrou a sede lá de pessoa de um camelo lá no deserto. Nada a ver. Nada a ver. Então a pessoa se distraiu, a pessoa não foi atrás do pensamento principal. Quando isso acontece, a gente vai acabar fazendo esse tipo de coisa. E é muito comum. Só para a gente terminar, olha o que diz esse autor aqui, né? O significado correto de qualquer palavra é aquela que melhor se ajusta ao contexto. Então, não é que a gente deve pegar uma palavra, achar um texto e ver uma palavra específica e falar tudo o que vem à nossa mente sobre aquilo ali. Qual é o significado dessa palavra, que as palavras têm muitos significados? Qual é o significado que se ajusta ali? Qual é o propósito específico, determinado dessa passagem ali? O esforço para declarar a ideia de uma passagem ou de um sermão em palavras exatas pode ser muito frustrante e irritante. Mas, no cômputo geral, é o emprego mais econômico do tempo, como eu falei a princípio. Mais importante ainda, nós não conseguimos chegar a lugar algum sem fazer isso. Não entendemos o que estamos lendo a não ser que possamos expressar claramente o sujeito e o complemento da seção que estamos estudando. O sujeito ou o assunto ou o tema, a mesma coisa. E aqueles que nos ouvem não entendem o que estamos dizendo, a não ser que as possamos responder a essas perguntas básicas. Sobre o que estávamos falando hoje? O que estávamos dizendo sobre aquilo do qual falávamos? Mas culto após culto, homens e mulheres saem da igreja sem ser capazes de declarar a ideia básica do pregador. Porque este pregador não se deu ao trabalho de declará-la no sermão. Quando as pessoas saem envoltas numa neblina mental, elas estão assumindo um risco espiritual. Então, como já foi dito aqui, certo? A responsabilidade nossa é ensinar de maneira clara as pessoas do texto bíblico, de uma forma que ela saia, não como aquela pessoa, aquele homem que ouviu a pessoa pregar algo sobre o pecado, e a única conclusão que ela teve foi, não, eu acho que ela é contra. Certo? Então é isso, gente. Que Deus abençoe.